Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendo a Bíblia Toda em 2025 e esse é o segundo vídeo. Gente, vou ser bem sincera com vocês, eu tô atrasada uma semana, então na verdade eu tô devendo um vídeo pra vocês. O José tá aqui do lado, se lambendo, esse ponto preto, na verdade é um gato, tá? Mas o que aconteceu? Eu precisei fazer um reajuste na rotina aqui em casa depois do Natal, do Ano Novo, que acabou ficando tudo bagunçado. E aí com isso eu acabei me perdendo das outras tarefas, né? Acabei focando mais em restabelecer a rotina da Cecília, que é minha filha, e a rotina da casa mesmo, de limpeza, de organização. E aí com isso eu acabei dando uma bagunçada geral. Então, para compensar, eu acabei lendo um pouco mais essa semana, porque o intuito, para quem é novo aqui, é ler 5 páginas por dia e com isso a gente consegue ler a Bíblia toda em um pouco menos de um ano. Eu vou até deixar o link na descrição do primeiro vídeo dessa série explicando que Bíblia que eu estou usando, que é uma Bíblia diferente, a Bíblia cronológica, né? Como que é feita essa leitura, os objetivos, enfim. Mas vamos lá. E eu vou deixar aqui também na tela para vocês qual que foi a leitura dessas 2 semanas, que eu acabei atrasando um pouco. Mas foi praticamente o livro inteiro de Jó, né? Então vamos começar a introdução para vocês entenderem qual que é o contexto, onde que nós estamos. Então Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, e ele vivia na cidade de Uz. Jó, ele é mais ou menos ali na mesma época de Abraão, embora eles sejam de cidades diferentes e, pelo que eu entendi até agora, eles nunca se encontraram. Mas eles nasceram mais ou menos no mesmo ano, que é o ano de 2027 a.C., aproximadamente, né? Acaba sendo tudo aproximado dessas datas, a gente não tem, assim, muitas datas totalmente certeiras. Mas Jó, então, era um homem íntegro, fiel a Deus, e ele era um homem muito rico também. Ele tinha muito gado, ele tinha jumentos, ele tinha vacas. Cada vaca, né? Enfim, ele tinha ovelhas, ele era um homem muito rico. E aí, Satanás, ele recebe uma liberação de Deus para poder tirar tudo de Jó, com o intuito de ver se Jó iria negar a Deus, amaldiçoar a Deus nisso. Então Deus libera ele e fala, você pode tocar em tudo em Jó, mesmo menos na vida dele, você não pode matá-lo, né? Então aos poucos Jó vai perdendo tudo. Eu vou até ler aqui para vocês que Jó perdeu as 7.000 ovelhas, os 3.000 camelos, as 500 juntas de boi e os 500 jumentos, e também perde os 10 filhos dele num trágico acidente. Depois também perde 90% dos seus empregados. E em tudo isso, Jó em nenhum momento negou a Deus ou amaldiçoou a Deus, né? Na verdade, a reação dele é muito bela. Aqui é a orelha do meu marido, que tá aqui do lado, segurando a câmera pra mim. Meu cameraman hoje. Orelha grande fazendo vídeo. Enfim, gente, depois ele dá um oi pra vocês. A reação dele, depois dele receber a notícia de que ele tinha perdido tudo, foi: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso já nos ensina muito, né? O interessante, eu vou dar um grande spoiler pra vocês, é que no final Deus, ele fala com Jó diretamente e Jó conhece a Deus, né? E consegue ter um diálogo com ele. E no fim Deus dá a ele tudo em dobro. Então ele perdeu 7.000 ovelhas, ele ganhou 14.000 ovelhas. Ele perdeu 3.000 camelos, ele ganhou 6.000 camelos. Perdeu 500 juntas de boi, ganhou 1.000 juntas de boi. Perdeu 500 jumentos e ganhou 1.000 jumentos. E depois ele também teve mais 10 filhos, né? E aí, então, Jó perde tudo, inclusive a sua saúde e até o respeito da esposa dele, que olha pra cara dele e fala: você tem que amaldiçoar seu Deus e morrer, não tem mais motivo de você estar vivo. Então é um livro, assim, bem denso, é um livro que tem muitas reflexões, né, da vida humana. Ali Jó vai falando: eu queria não ter nascido, mas é muito interessante porque ele consegue se expressar. Ele tá, assim, miserável, mas em nenhum momento ele peca contra Deus. E tudo que aconteceu com ele não foi consequência de nenhum pecado, né? A Bíblia deixa bem claro que ele era um homem justo, mas Deus permitiu que ele passasse por todo esse sofrimento. E aí, no final, Deus vai mostrar para ele, né, que Deus continua sendo bom, mesmo nessas situações, e que Deus não o havia abandonado.
Mas então, enquanto Jó está aí nesse sofrimento todo, os 3 amigos dele, de cidades diferentes, vêm visitá-lo e consolá-lo. E a minha reflexão de toda a leitura do livro de Jó, são várias, mas a principal que ficou, que eu quero trazer para vocês hoje é como não ser um bom amigo. A partir dos ensinamentos de Elifaz, Bildade e Zofar, que são os 3 amigos de Jó. Então, esses amigos, eles vêm consolar Jó com esse intuito, mas eles só fazem besteira e eles são repreendidos pelo próprio Deus no final. Então a gente vê que não é uma questão de interpretação de texto, e sim realmente eles foram péssimos amigos. Eles ouvem o que Jó tem a dizer, e quando eles veem Jó falando que ele não tinha nenhum pecado e não entendia por que só coisas ruins estavam acontecendo com ele, sendo que ele não havia pecado contra Deus em nenhuma área da vida, eles se indignam contra Jó. E aí eles começam a acusar Jó de pecados que ele não havia cometido. Eles começam a falar para Jó, você tem que dobrar seu joelho e pedir perdão, porque você fez isso, e começam a inventar várias coisas. Então eles começam a incriminar Jó, julgar Jó, e também começam a dar conselhos. Sabe aqueles jargões de sabedoria popular que todo mundo dá quando a pessoa está passando por um problema e nem é assim adaptável ao caso daquela pessoa, e fala, não, você só tem que fazer isso e vai dar certo? Então eles começam a fazer isso com o Jó, encher ele de sabedorias vãs e começam a falar várias coisas em nome de Deus como se fosse verdade, né? E por isso que Deus no final vai repreender eles. E no fim, assim, eles estão massacrando Jó e Jó fica muito chateado, né? Ele fala até em Jó 6,14, fala, mesmo que um homem tenha perdido o temor a Deus, ele precisa, no momento de sofrimento, receber a compaixão de seus amigos. E vocês não estão me trazendo compaixão, vocês só estão me julgando, misericórdia, né? Em outro momento ele fala, misericórdia, meus amigos, misericórdia, vocês me massacram com as palavras. Eu vou ler um trecho para vocês também, de Jó 16, 4 e 5, de Jó falando para os amigos deles o que eles realmente deveriam fazer, o que ele esperava dos amigos deles, e o que ele recebeu dos amigos dele foi apenas julgamento, repreensão, e assim, ele se sentiu pior do que ele estava antes, né? Então, vou ler aqui para vocês. Eu vou ler aqui Jó 16, versículo 4 e 5. Jó falando para os amigos, tá? Bem que eu poderia falar como vocês, se vocês estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês, mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes traria alívio. Então aqui já está falando, eu quero de vocês consolo, eu quero ser acolhido por vocês e não ser julgado em todas as vezes que eu falo que eu realmente não pequei e vocês estão tentando achar pecado aí onde não tem, né? Então, por que eu quis trazer essa reflexão? Porque muitas vezes, quando alguém está sofrendo, um amigo nosso, algum parente está sofrendo e quer desabafar com a gente, nos procura, as nossas atitudes são bem parecidas com a dos amigos de Jó. A gente quer resolver o problema da pessoa, a gente nem ouve direito e a gente já dá soluções para ela. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Às vezes a pessoa não quer a solução naquele momento, ela quer alguém olhando no olho dela e falando, cara, tô contigo, vai passar e vai ficar tudo bem, mas eu tô contigo nesse momento, né? E às vezes a gente já chega falando, não, mas isso aconteceu, por que você fez tudo errado? Por que você devia ter feito isso, isso e aquilo, você fez errado, e aí agora você está colhendo as consequências. E realmente, eu não tô falando aqui que quando uma pessoa que a gente ama está errada, a gente vai passar a mão na cabeça dela e falar, não, realmente, coitadinho. Existe o tempo da repreensão, da correção, mas a sabedoria está em a gente saber discernir em que momento a gente vai acolher a pessoa e abraçá-la e ouvi-la e ter compaixão, e em que momento vai ser o momento certo da gente dar um conselho, da gente repreender mesmo. Olha, você está errado, olha, o que você fez não foi certo, você precisa mudar a sua atitude. Porque de nada adianta alguém chegar para você com o coração quebrado e você pisar nele ainda mais, né? Que foi o que os amigos de Jó fizeram e é o que muitas vezes nós fazemos. Jesus, ele nos acolheria em momentos assim, e ele nos acolhe, né? Muitas vezes a gente inclusive está pecando
e a gente volta para Jesus e fala, Jesus, eu pequei. Jesus não vai pisar no nosso coração e falar assim, você é um pecador nojento e digno do inferno, que é a verdade. O que ele vai fazer? Meu filho, eu te amo e eu estava esperando esse momento de reconciliação. Que bom que você voltou. Estou aqui para te curar. E agora nós vamos pouco a pouco reconstruindo a sua vida. Tá aqui onde você precisa mudar e tá aqui onde você precisa mudar. Mas é com amor, é com mansidão e é com compaixão. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para que a gente não seja como os amigos de Jó, que a gente tenha a sabedoria que vem lá do alto de saber de quando que nós devemos confrontar com a verdade, com amor, e quando que nós devemos apenas acolher com compaixão, olhando nos olhos da pessoa. As pessoas às vezes não querem que a gente dê a solução mágica para ela só quer que a gente olhe nos olhos dela e diga, eu tô com você. Não sei como você vai resolver isso, mas eu tô com você. Você quer que eu te dê um abraço, eu vou te dar. Você quer que eu só fique do seu lado, eu vou ficar. Você quer sair no shopping, eu vou sair. Mas eu tô com você. Às vezes isso vale mais do que 1000 palavras. E, bom, gente, essa foi uma pequena reflexão. É claro que é muito mais para falar sobre o livro de Jó, né? Eu vou até deixar um segundo spoiler aí para vocês lerem o livro de Jó, porque tem várias profecias sobre Jesus. Fala até sobre o Deus que vai caminhar sobre as águas. E, enfim, fala várias coisas sobre Jesus muito interessantes. Então, você vê que, assim, Jó acho que é o livro mais antigo da Bíblia. E ele já tá falando sobre Jesus, porque, na verdade, a Bíblia toda aponta para Jesus, né? Então, tem muitas outras reflexões que poderíamos fazer. Mas aqui o meu intuito é só trazer alguma pequena reflexão enquanto eu vou lendo a Bíblia inteira em 2025. E eu convido vocês também a lerem a Bíblia toda, né? Lendo 5 páginas por dia é possível ler a Bíblia toda em um ano. Então, convido vocês aí a esse desafio. Espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. E se estiver abençoado, eu peço que você curta, comente, né? E compartilhe com outras pessoas, né? Para que esse vídeo chegue para mais gente e possa abençoar mais pessoas. É isso, gente. Até a próxima.